Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim para a saúde. Porque o que acontece? Como eu disse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados, marcando a mesma hora, como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia, né, entrando no momento certo. Se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado, e o corpo humano é assim também. Se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito, você começa a ter que cultivar uma série de problemas. E, Arthur, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar se ela não tiver o reloginho dela ajustado e se não estiver dormindo adequadamente, é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar, quais são as consequências de não estar exposto à luz natural e dormir mal? Então, inúmeros: déficit de atenção, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você não dormir o que você deveria hoje, no dia seguinte você já vai colher mesmo que você ache que tenha dormido, se você não dormiu, no nosso caso adultos, 7 horas, no dia seguinte você vai ter problema de atenção, problema de autocontrole emocional de um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso, humor deprimido, impulsividade, você tende a ficar mais agressivo, você perde a sua capacidade de autocontrole de um modo geral. E isso, no longo prazo, destrói a cabeça do ser humano. Ao longo prazo, você vai acumular. O problema da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, a atividade do cérebro muda, a atividade química muda, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. E alguma coisa que deveria acontecer deixa de acontecer. A longo prazo, você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas. Galera... e assim, é um negócio... É como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? Um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono... O que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo. No estágio de sono mais profundo, acontece uma espécie de lavagem no cérebro. Um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba, assim. Você tem um fluxo, tem um líquido que banha o cérebro, e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido, aumenta no cérebro. Então é meio que lava, fisicamente mesmo, lava o seu cérebro nesse estágio de sono profundo, né? E tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro. Substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar. E algumas delas, inclusive, se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas. E é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É o acúmulo de uma proteína, começa a acumular ali, começa a se agregar, e em certo momento ela começa a ficar tóxica, começa a levar à morte neuronal. E, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormi mal hoje, será que tem neurônio morrendo? Não, sim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Mas voltando à história da luz, Arthur, só para eu fechar, porque como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade, simplesmente porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependendo de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto... tem esse problema, porque daí você fica exposto, o seu cérebro não sabe se é noite ou dia. Aí ele tá de noite, ele ainda acha que é dia. Você tá no computador, tá no computador, e aí ele acha que é dia, só que já passou um tempão que você tá acordado. Fica uma confusão. O teu corpo ele fica sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele tá combatendo com o fato de ele tá com uma luz na cara, vira uma confusão o negócio. Porque uma das coisas que a gente precisa um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. O reloginho fala, tá dia agora, fica acordado. Aí ele deixa você bem acordado no meio do dia, aí depois vai caindo, especialmente depois que escurece, começa a ter começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz.
Inclusive, você começa a ter produção daquele hormônio que muita gente já deve ter ouvido falar, melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica à noite, deveria, por causa da ausência de luz, e ele sinaliza para o seu cérebro, ó, tá de noite. E começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você deveria começar a ficar sonolento, né? E então, uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que, dito em linhas gerais, é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado. Quando você está ativo, gastando energia, você vai produzindo essa molécula naturalmente, é como se fosse o lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. Uhum. E ela gera sono. Ela também afeta esses circuitos relacionados a alerta e tudo mais, inibe eles, e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho marque, né, que está de noite, na hora de dormir, mais ou menos quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, tá aí exemplo de 2 parâmetros que deveriam estar alinhados, que muitas vezes não estão, né? Se depende da vida que a pessoa está levando. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, que a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então é mais fácil de você deixar o reloginho marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe, tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso, se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se expõe bastante à luz natural de manhã, seu reloginho sabe que o dia começou ali. E mesmo que você se exponha à luz de noite, isso não vai afetar tanto o seu relógio. Ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então não vai atrapalhar muito. O problema é quando a pessoa fica dentro de casa. Eu já conversei com gente que trabalha em shopping e eles têm muito esse problema de não saber que horas são, passa o dia inteiro dentro do shopping, e, tipo, chega de manhã, sai, tá tudo escuro, vira uma confusão na cabeça da pessoa.